Olá, monges de sofá! Bem-vindos de volta ao Monge no Sofá. Eu sou a Julie, sua companheira de almofada que, confesso, já gastei horas da minha vida rolando o feed, comparando de forma inútil a minha vida com a dos influenciadores fitness e me perguntando se o meu gato me amava o suficiente. Sabe quando você se pega sem querer buscando aquela validação externa, seja em likes, em elogios ou até na perfeição da sua casa antes da visita da sua mãe? Então, eu sou culpada nisso. Parece que a gente tá sempre correndo atrás de algo que, no fim, não preenche o vazio. Pois é, Buda não tinha redes sociais, mas ele sabia que as 8 preocupações mundanas, essas armadilhas da mente, elas nos tiram da paz. Hoje, com a sabedoria dos grandes mestres e um café na mão, acredite, vai ser necessário. Nós vamos explorar como desenrolar essas armadilhas. Com leveza, um pouquinho de humor e, quem sabe, menos surtos por causa de um filtro de Instagram. Prontos para subir no sofá e navegar a vida sem drama? No nosso 26º episódio, nós vamos mergulhar nas 8 preocupações mundanas no contexto budista. É um tema que se conecta profundamente com alguns outros que nós já exploramos, como a purificação da mente, que nos ajudou a limpar as impurezas que causam sofrimento, com o apego, que é a raiz desse sofrimento, a impermanência, que nos lembra que tudo muda, e a renúncia, que nos liberta das amarras do desejo. Vamos com breves reflexões para viver com um pouquinho mais de leveza? Porque, né? Quem é que nunca surtou por causa de uns meros likes? Bora, monges de sofá! Tá, Julie. 8 preocupações mundanas? Parece aqueles nomes de reality show onde todo mundo disputa quem é que surta mais, né? Ou então aqueles desafios de sobrevivência onde o prêmio parece que é mais ansiedade, não parece? Pois é, mas tá. Brincadeiras sem graça à parte. As 8 preocupações mundanas, ou Lokadharma, em Pali, são como os 8 pilares da nossa ilusão de controle. Elas são 4 pares de opostos que nos prendem em um ciclo de busca e de aversão. E são eles: ganho e perda, prazer e dor, elogio e crítica, e fama e desonra. É como quando você se mata de trabalhar para conseguir um aumento, ganho, e depois fica lá, morrendo de medo de ser demitido, perda. Ou então, quando você se delicia com aquele sorvete cremoso, o prazer, e depois quase se mata de culpa por ter comido, a dor. Então, a gente vive nessa montanha russa emocional, sempre lá, buscando o que é agradável e fugindo do que é desagradável. É exaustivo, vocês não acham? Para e pensa. No budismo, as 8 preocupações mundanas são consideradas as principais armadilhas que nos impedem de alcançar a verdadeira paz e a libertação.
Elas são a manifestação do nosso apego às condições externas e da nossa aversão às condições desfavoráveis. O primeiro par, o ganho e perda, refere-se à nossa tendência de buscar bens materiais, status, reconhecimento e de evitar a ausência deles. E não se enganem que não se trata apenas de dinheiro, tá? Mas de qualquer coisa que nós percebemos como um ganho em nossa vida. E a consequente angústia que surge quando isso é, entre aspas, perdido. Eu lembro de uma vez que passei semanas pesquisando e aí finalmente decidi e comprei um fone de ouvido caríssimo, desses que cancelam até o som dos seus pensamentos ansiosos. Eu estava no céu, desfilava com ele por aí como se fosse a minha coroa. Aí um dia eu esqueci o bendito do fone no avião. Why, God, why? Queridos ouvintes, a minha reação foi tão desproporcional que parecia que eu tinha perdido o meu fígado. Fiquei lá, dias remoendo, checando achados e perdidos a cada 5 minutos, amaldiçoando a minha falta de atenção. E o sofrimento nem era tanto pelo fone em si, mas pela minha identificação com o ganho que ele representava. O status de ter o fone do momento, o prazer, a ideia de que agora sim eu tenho o melhor. Isso fez com que a perda do objeto se tornasse a perda daquilo que eu achava que era quase uma parte de mim, sabe? E é esse apego pegajoso que transforma um simples evento em uma fonte de angústia assim desesperadora. Já o segundo par, prazer e dor, diz respeito à nossa busca incessante por experiências sensoriais agradáveis e à nossa fuga de qualquer desconforto físico ou emocional. E a dor aqui não se trata apenas da dor física, mas também da dor da frustração, da decepção, da tristeza. E a raiz dessas preocupações, ela tá na nossa ignorância sobre a impermanência e sobre a natureza vazia de todos os fenômenos. Nós acreditamos que a felicidade duradoura pode ser encontrada em coisas externas. E a dor, nós acreditamos sim que ela pode ser completamente evitada. E aí, essa crença nos leva a um ciclo interminável de desejo e aversão, que é a própria essência do sofrimento, ou dukkha. O grande mestre Nagarjuna, em sua obra Carta a um Amigo, nos aconselha a ver esses pares com equanimidade. Ele não quer dizer que nós não devemos sentir prazer ou que nós não devemos tentar evitar a dor, mas ele diz que nós não devemos permitir que essas preocupações ocupem a mente e que elas sejam a base das nossas ações. É um convite para observar essas tendências sem julgamento, reconhecendo que elas são naturais, mas que nós não precisamos ser escravos delas, sabe? Como diz o mestre Sogyal Rinpoche, a verdadeira liberdade não é a ausência de problemas, mas a ausência de apego aos problemas. Essa é a chave para começar a desarmar essas preocupações e não continuar a narrativa, sabe? Continuando a nossa jornada pelas 8 preocupações mundanas, temos os últimos 2 pares, elogio e crítica e fama e desonra. O ego, ele adora um palco, né?
É como quando você posta uma foto incrível e fica lá, atualizando a página a cada 5 segundos, esperando os likes, o elogio. Mas aí, se um comentário negativo aparece, o seu dia desmorona. A crítica. Ou então, quando você sonha em ser reconhecido por seu trabalho, a fama, e morre de medo de cometer um erro e ser ridicularizado ou cancelado, a desonra. A gente se importa tanto com a opinião alheia que acaba vivendo para os outros. É uma prisão invisível, mas com grades bem reais. Esses dois pares revelam a profundidade do nosso apego ao ego e à nossa identidade social. A busca por elogios e fama é impulsionada pelo desejo de validação, enquanto a aversão à crítica e à desonra surge do nosso medo de rejeição. O mestre Geshe Sonan aponta que o apego à reputação é o mais difícil de abandonar. Ele diz que muitos praticantes até conseguem viver de forma simples, sem se importar com comida ou roupas, mas que eles permanecem apegados a uma boa reputação. É aquela vozinha que mesmo em um retiro de silêncio fica pensando: será que estão me achando um ótimo meditador? Isso me lembra de Tilopa e Naropa, quando Tilopa fez Naropa perder todo esse apego que ele tinha, fazendo ele enfrentar cada situação bizarra. E eu tive uma experiência que ilustra isso perfeitamente. Quando eu trabalhava como advogada e dava aulas online, eu me levava super a sério. Me achava, assim, muito esperta, né? E aí um dia eu recebi um e-mail de um aluno que dizia que o conteúdo era muito bom, mas que eu falava muito rápido e às vezes ficava difícil de acompanhar. E que seria legal se eu pudesse pausar mais, né, entre as frases e tal. O meu mundo caiu. Ao invés de agradecer esse feedback, que foi muito construtivo e nada ofensivo, eu passei a noite inteira remoendo aquilo e o meu valor caiu assim drasticamente para mim mesma. Eu me achei a pior professora do mundo. Duvidei de tudo, me senti uma impostora. Isso era o meu ego ferido, sangrando no teclado do computador. A crítica dele tinha atingido em cheio a minha necessidade de ser vista como uma professora perfeita e profissional. E eu levei um tempo, viu? Para entender que a dor não vinha das palavras dele, mas do meu apego feroz à imagem que eu tinha construído de mim mesmo. A sabedoria budista nos ensina que a verdadeira autoestima não vem de fontes externas, mas de uma compreensão profunda da nossa própria natureza. O mestre Dilgo Khyentse Rinpoche nos aconselha a não nos preocuparmos com o que os outros pensam da gente. É um convite para desapegar da necessidade de aprovação e encontrar a liberdade na autenticidade. Pense em como seria libertador viver sem se preocupar com o que os outros vão dizer ou pensar. É como tirar uma mochila pesada das costas, que você nem sabia que estava lá, carregando. Navegar as 8 preocupações mundanas é tipo quando você gasta 1 hora escolhendo o filtro perfeito para a foto e depois descobre que postou a selfie acidental, feita com a câmera frontal. A intenção é boa e o drama desnecessário. A gente tropeça e tropeça feio. Sabe quando você tenta impressionar no trabalho com uma apresentação perfeita só para depois surtar quando recebe aquele feedback morno? Sério, um feedback morno não deveria definir a sua existência.
É como quando você se esforça para fazer aquele bolo lindo para alguém especial e aí ele sola. A gente tem que rir e chorar um pouco se for necessário e tentar de volta. Aqui, o importante é não se levar tão a sério. É natural, sabe? Cair nessas armadilhas. Elas são profundamente enraizadas na nossa mente e super reforçadas pela sociedade. No entanto, para nossa alegria, o budismo nos oferece ferramentas para reconhecer esses padrões e gradualmente nos libertar deles. A chave aqui está na atenção plena e na equanimidade. Ao observar as nossas reações sem julgamento e sem agir a partir delas, nós começamos a desvincular a nossa felicidade delas. Nós vamos enfim perceber que a euforia do ganho e a tristeza da perda são passageiras. Assim como o prazer e a dor, o elogio e a crítica, e a fama e a desonra. Eu lembro de uma vez que tentei fazer um detox. Aí, nos primeiros dias, eu me sentia uma guerreira da saúde, julgando todo mundo que estava ali, numa boa, comendo seu docinho tranquilo. Eu tava super apegada ao ganho de ser saudável e à fama de ser adisciplinada. No quarto dia, ai, lamentável, eu passei na frente de uma padaria e eu lembro que eu senti aquele cheirinho de pão de queijo no forno, sabe? Eu fui nocauteada. Entrei e comi 6. Sim. E a culpa, depois, ela foi assim, monumental. Eu tinha falhado e falhado miseravelmente. Eu era uma fraude. Mas aí, depois, no meio do drama, eu comecei a rir. Eu tava tão apegada à imagem da Julie saudável que 6 simples pães de queijo viraram uma crise existencial. A mestra Pema Chodron diz que a única coisa que nos prende é a nossa própria mente. E isso significa que a solução também está na nossa mente. É um convite para rir dos nossos tropeços, aprender com eles e seguir em frente com mais leveza. É como quando você tá lá aprendendo a dançar e dá um pisão no pé do coitado do seu parceiro. É melhor você rir, pedir desculpas e continuar dançando, né? É assim que você vai aprender. A vida é assim, cheia de passos errados, mas também de muita dança. Superar as 8 preocupações é como organizar um armário cheio de tralha. Exige coragem, mas depois, é uma leveza. O Samyutta Nikaya diz que a mente livre das preocupações mundanas brilha com equanimidade e sabedoria. Bora então com 2 práticas para trazer essa equanimidade e sabedoria para o nosso sofá? Primeiro, pegue um caderno ou o seu bloco de notas e escreva um momento em que você se lembra de ter sido pego por uma das preocupações mundanas. Talvez querer brilhar naquela aula ou evitar um comentário crítico a todo custo. Eu anotei quando surtei porque eu mudei o corte de cabelo e ninguém percebeu ou me deu um elogio. Achando que isso é que validaria o meu estilo. E aí, escreva. Qual das 8 preocupações que me pegou? E como eu posso soltar isso? Anote uma ação como praticar a gratidão ou ajudar alguém. Isso ajuda a ver a ilusão.
Como o mestre Atisha de Pankara sugere, a maior de todas as preocupações é a preocupação com o eu. Agora, monges de sofá, bora fazer uma pausa mais longa para uma prática juntos? Essa prática de hoje é uma forma de autotransformação através da autoobservação. Ela foca na profunda interconexão entre mente e corpo, observando as sensações físicas que formam a vida do corpo e que continuamente interconectam e condicionam a vida da mente. Então, encontre um lugar seguro e uma posição confortável. Pode ser sentado no sofá, numa cadeira ou no chão, numa almofada com as pernas cruzadas. É importante manter a coluna ereta, formando um ângulo reto com o chão, mas sem ficar rígido demais. Se você tem problemas nas costas, a cadeira pode tornar a sua prática mais confortável. Mas se não for possível para você, tá tudo bem. Pode fazer deitado. Só não vale dormir, tá? Então, feche os olhos suavemente. Agora, leve a sua atenção para o abdômen. Respire normalmente. Não precisa forçar a respiração. Não precisa acelerar ou desacelerar. Apenas a sua respiração natural. Você vai se tornar consciente de certas sensações conforme você respira e o abdômen sobe, e conforme você expira e o abdômen desce. Então, afie a sua atenção, certificando-se de que a mente está atenta à totalidade de cada processo. Fique consciente desde o início de todas as sensações envolvidas na subida do abdômen. Mantenha uma atenção constante através do meio e do fim da subida. E esteja consciente das sensações do movimento de descida do abdômen desde o início, passando pelo meio até o final. Embora a gente descreva a subida e a descida como tendo um início, meio e fim, isso é apenas para mostrar que a sua consciência deve ser contínua e completa. Eu não quero que você quebre esses processos em 3 segmentos. Eu quero que você esteja consciente de cada um desses movimentos do início ao fim, como um processo completo, como um todo. Para ajudar na precisão, faça uma nota mental suave do objeto de consciência, nomeando a sensação, dizendo a palavra silenciosamente na mente, subindo e descendo. Não diga em voz alta, apenas mentalmente.
Observe a subida, observe a descida. Sinta as sensações reais no abdômen. Talvez uma sensação de estiramento, de movimento, de pressão. Apenas observe. E quando a mente vagar, e ela vai, isso é natural, observe a mente. Esteja consciente de que você está pensando. Note o pensamento silenciosamente com o rótulo pensando. E volte gentilmente para a subida e a descida, sem julgamento, sem frustração. Apenas reconheça. Pensando. E volte. Apesar de fazer um esforço para focar na subida e descida do abdômen, ninguém consegue permanecer perfeitamente focado nisso por muito tempo. Outros objetos inevitavelmente surgem e se tornam predominantes. Quando isso acontecer, foque a sua consciência direta nesse objeto. Por exemplo, se um som alto surgir durante a sua meditação, conscientemente direcione a sua atenção para esse som assim que ele surgir. Esteja consciente do som como uma experiência direta e o identifique, ouvindo. Apenas isso, sem entrar naquela narrativa, não, mais barulho. Apenas identifique o som. E quando esse som desaparecer e não for mais predominante, volte para a subida e descida do abdômen. Se uma sensação forte surgir no corpo, uma coceira, uma dor, calor, pressão, pode direcionar a sua atenção para lá. Note coceira, ou dor, ou calor, e observe a sensação com curiosidade, sem reagir a ela. Veja como ela muda, como ela pulsa e como ela eventualmente passa. E então, volte para a subida e descida do abdômen. Para objetos mentais, use termos simples, como pensando, imaginando, lembrando, planejando, visualizando. O objetivo de rotular
é que nos ajuda a perceber claramente as qualidades reais de nossa experiência sem ficar imerso no conteúdo. Agora, vamos conectar essa prática com as 8 preocupações mundanas. Enquanto você continua observando a subida e a descida do abdômen, traga gentilmente à mente uma situação recente onde você foi pego por uma dessas preocupações. Talvez o desejo de elogio. Apenas traga à mente sem se envolver na história. Observe que sensações surgem no corpo. Um aperto no peito, uma tensão na garganta. Note desejo, ou tensão, ou vergonha. Observe a impermanência dessa sensação. Ela surge, permanece por um tempo e passa. Agora, traga o medo da crítica. Lembre-se de uma crítica recente. Onde você sente isso no corpo? Note medo ou contração. Não lute contra, apenas observe. Veja como é apenas uma sensação. Ela não é você e ela é impermanente. Ela surge, permanece e passa. Faça o mesmo com ganho e perda. Lembre-se de algo que você ganhou recentemente. Sinta a sensação agradável. Note prazer. Observe sem se apegar. Lembre-se agora de uma perda. Sinta a sensação. Note tristeza ou vazio e observe sem aversão. Ambas são apenas sensações impermanentes. Surgem, permanecem e passam.
Aqui nós buscamos uma consciência profunda, clara e precisa da mente e do corpo. Essa consciência direta nos mostra a verdade sobre nossas vidas, a natureza real dos processos mentais e físicos. Vemos que tudo é impermanente. Tudo surge e passa. As preocupações mundanas são como nuvens no céu da nossa consciência. Elas aparecem, mudam de forma e desaparecem. Nós, a consciência que observa, somos como o céu, vasto, espaçoso, não afetado pelas nuvens que passam. Continue observando a subida e descida do seu abdômen. Deixe que essa observação simples e direta traga paz à sua mente. Cada respiração é nova. Cada momento é fresco. Não há necessidade de se apegar ao passado ou de temer o futuro. Apenas este momento, apenas esta respiração, apenas esta sensação. Agora, lentamente, vamos começar a encerrar essa prática. Comece movimentando suavemente os dedos dos seus pés e note movimentando os dedos dos pés. Quando você for abrir os olhos, note intenção de abrir. E aí, abrindo os olhos, experimente o evento mental de ter a intenção e sinta as sensações de abrir os olhos. E lembre-se, a meditação não precisa terminar quando você se levanta. Ela pode ser continuada ao longo do dia. Continue a notar cuidadosamente e precisamente, com pleno poder de observação, através de toda a transição de posturas. Se você for se mover, note intenção de mover e movendo. Se você for se levantar, intenção de levantar, levantando. Esteja consciente das atividades de esticar, dobrar o braço. Note essas atividades com consciência cuidadosa. Leve essa qualidade de observação clara e equânime para o resto do seu dia. Que você possa ver as 8 preocupações mundanas surgindo e passando, sem se deixar levar por elas.
Gange cha yamune chaiva. O mestre Shagdo Tulku Rinpoche diz que as 8 preocupações mundanas são como ventos que agitam a mente, e que a liberdade é ancorar-se na compaixão e na vacuidade. No budismo, superar essas armadilhas é cultivar equanimidade. A liberdade é viver sem se prender às ilusões. E olha, não se enganem, viver livre das 8 preocupações mundanas não significa se tornar indiferente ou apático. Pelo contrário, significa interagir com a vida de forma mais autêntica e compassiva, sem ser arrastado pelas flutuações das condições externas que são inevitáveis. É cultivar uma equanimidade que nos permite permanecer calmos e centrados, independentemente do que aconteça. É reconhecer que a verdadeira felicidade não depende de ganhos, prazeres, elogios ou fama, mas de uma mente livre de apego e de aversão. E isso me lembra uma história sobre a mestra Tenzin Palmo, que passou 12 anos meditando em uma caverna no Himalaia. As pessoas podem pensar que ela estava lá fugindo do mundo. Mas ela vem e explica que o verdadeiro retiro, ele é interno. Ela diz que a verdadeira liberdade não é a ausência de problemas, mas a capacidade de lidar com eles com uma mente calma e clara. E que mesmo na caverna ela enfrentou frio extremo, fome e solidão. Mas que por ter treinado a sua mente, ela não era mais uma escrava das reações de prazer e de dor. E assim, ela podia experimentar tudo com uma clareza e uma paz que não dependiam das circunstâncias. E ter essa liberdade nos permite agir com sabedoria e compaixão sem sermos motivados pelo egoísmo ou pelo medo. É como ser um navegador experiente, que sabe que as ondas virão, mas que tem as ferramentas e a sabedoria para atravessá-las sem naufragar. É um convite para viver a vida plenamente, com todos os seus desafios, mas sem se deixar definir por eles. Então, bora um desafio? Hoje, quando uma preocupação mundana aparecer, tipo surtar porque a sua roupa nova amassou, ou quando você se pegar no pulo querendo impressionar todo mundo, pare e se pergunte: como eu posso soltar isso agora? Eu, Julie, que já chorei por um corte de cabelo ignorado, eu prometo tentar. As 8 preocupações mundanas, queridos ouvintes, são como nuvens que passam. Nós não precisamos nos agarrar a elas. Por hoje é só. E se esse episódio tocou você, por favor, compartilhe com alguém que está precisando de um empurrãozinho para soltar as algemas mentais. E não se esqueça, por favor, de seguir o podcast, de se inscrever no canal no YouTube, de deixar a sua avaliação. Isso me ajuda muito a alcançar mais pessoas. Eu sou a Julie. E foi uma alegria dividir esse sofá com vocês hoje. Muito obrigada por estar comigo até aqui. E até semana que vem. Que seus dias sejam cheios de leveza e consciência. E os seus sofás cheios de paz. Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os seres.